Fala, gente boa, bom dia, sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Que bom ter a sua companhia aqui nesse dia. Esteja você assistindo agora de manhã ou esteja você assistindo depois do horário. Bom que você está aqui se conectando e aprendendo juntos a cada dia. Hoje o nosso tema é sobre relacionamentos. Precisamos de muita sabedoria para viver relacionamentos saudáveis, produtivos, abençoadores. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um contraste, mais uma vez é um contraste, né, entre dois tipos de atitudes que afetam os nossos relacionamentos de uma forma grandiosa e vai ser tanto bom para a gente pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, mas também para pensar na nossa atitude, né, com relação a pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. E é interessante porque nós estamos nos 40 dias de comunidade, estamos falando sobre relacionamento, nós precisamos uns dos outros, né? Nós falamos sobre isso no domingo e aqui vai ajudar a gente a analisar a nossa postura com relação a relacionamentos, para que a gente possa estar alinhado com a palavra de Deus e com a sabedoria bíblica que nos ensina por onde devemos andar e como devemos construir os nossos relacionamentos. Estamos em Provérbios 17, versículo 9. 17, versículo 9, eu quero ler contigo. E aí, como sempre, nós vamos descascar, aprender e ir um pouco mais profundo do que só no superficial, para a gente compreender a riqueza que está diluída, né? Diluída não, concentrada, é o contrário, concentrada nesse curto versículo. Opa, de Provérbios 17, 9. Apertei o botão errado aí, desculpa, vamos lá. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto, lança a ofensa, né? Quem a lança em rosto separa bons amigos. Aquele que cobre uma ofensa está promovendo amor. O que lança em rosto, obviamente, significa você jogar na cara de novo. A gente diz, né, jogar na cara. É você lançar em rosto, é você trazer à tona, você levantar essa lebre de novo, você falar de novo a respeito disso, você lembrar a pessoa, ó, lembra dessa ofensa aqui, lembra dessa situação que essa pessoa fez contra você, lembra do que ele falou, lembra do que ela fez, lembra do que ela falou e tal, né? Quem lança em rosto acaba então separando bons amigos. Separando bons amigos. Então, aqui vai nos ensinar algumas coisas sobre relacionamento e sobre as pessoas que estão ao nosso redor e aquilo que a gente deve analisar em pessoas que estão ao nosso redor e analisar também o nosso comportamento, ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, todos nós temos uma decisão na hora de nos relacionarmos com pessoas, se nós vamos ser pessoas que promovem o amor, como diz ali, ou pessoas que vão literalmente promover a dissensão. Com as minhas palavras eu posso promover harmonia, amizade e amor, ou eu posso escolher promover coisas ruins. Por quê, gente? Presta atenção nisso. Todo mundo é falho. Todo mundo é falho. E eu tenho uma frase que é importante aqui. Se você procurar coisas boas em alguém, você vai achar. Se você procurar coisas ruins em alguém, você também vai achar. Então, se você procurar coisas boas para você promover e falar, você vai encontrar, e você pode focar nisso, e você pode promover o amor. Se você procurar coisas erradas e ruins na vida de pessoas, você também vai achar, e você pode focar nisso e promover a dissensão. Mas todos nós vamos ter a opção, em nossos relacionamentos, de promover o amor ou promover a dissensão. Por quê? Porque todas as pessoas ao seu redor têm coisas positivas e negativas, têm qualidades e têm defeitos, têm acertos e têm pecados, literalmente. E ou eu vou focar naquilo que a pessoa acerta. Não estou falando de negar realidades aqui, mas estou falando de não ficar promovendo os erros da pessoa. Não é que a gente vai negar, vai fingir que não existe. Mas eu posso usar o defeito da pessoa para promover dissensão, separar amigos, como diz o texto, ou eu posso promover o amor falando das qualidades da pessoa.
E isso tem muito mais a ver com o meu coração do que com a qualidade ou os defeitos da pessoa. Porque todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. Então, a gente fala, mas afinal de contas, olha o que aquela pessoa fez, tá? Ok. Todos nós cometemos erros. E a gente aprende no princípio da honra que aquilo que sai da minha boca tem muito mais a ver comigo, com o que está aqui dentro do meu coração, tem muito mais a ver comigo do que com a pessoa sobre a qual eu estou falando. Quando eu promovo a honra e eu honro a pessoa, e eu faço reluzir o ouro em vez de apontar o lixo, tem muito mais a ver comigo do que com a pessoa, porque todos nós temos ouro e todos nós temos lixo. Todos nós. Mas pode dizer que um tem mais, não tem menos, mas todos nós temos ouro e lixo. Então, quando eu olho para você e você olha para mim, se eu estiver apontando o lixo, ou se eu estiver fazendo reluzir o ouro, tem muito mais a ver com o que está no meu coração, com os meus olhos, se eu estou procurando coisa ruim ou se eu estou procurando coisa boa, do que com os seus defeitos ou qualidades, porque todos nós temos. E aqui cabe uma frase, gente, que é muito importante, porque às vezes a gente se escusa desse relacionamento, dizendo, por exemplo, mas é verdade, a verdade tem que ser dita. Sim, mas presta atenção numa outra frase, a verdade tem que ser dita, mas olha, tem uma outra frase aqui muito importante para equilibrar essa frase da verdade tem que ser dita. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Nós devemos falar a verdade. Quando eu for falar, eu não devo mentir. Agora, nem tudo que é verdade precisa ser dito. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Só porque é verdade. Imagine, vamos imaginar uma coisa aqui, tá? Que tudo que é verdade precisa ser dito. Então, tudo que as pessoas me contam em confidência no gabinete como pastor, eu posso falar, porque é verdade? Não. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Quando eu falo, eu devo falar a verdade. Mas existem verdades que eu conheço que você não precisa conhecer. Por quê? Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Você entende? Nós não estamos falando aqui de você mentir. Estamos falando aqui de você não ter que falar tudo. E às vezes a gente fala, porque eu vou contar para aquele irmão lá que o outro irmão falou mal dele, porque a verdade tem que ser dita. Não. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Quando você falar, você deve falar a verdade. Mas não precisa, não deve usar a verdade como uma desculpa para, vamos falar bem a verdade? Fofocar. Vamos ler alguns outros textos aqui também, que vão nos ajudar a aprofundar um pouquinho algumas coisas. Primeiro, na verdade, antes de ler o texto, eu quero trazer um entendimento aqui do grego, do hebraico, que eu acho bem interessante. Que a ideia do texto aqui no hebraico é mais ou menos o seguinte, isso desaparece um pouquinho no texto no português, mas a gente poderia dizer o seguinte: o que promove amor cobre uma ofensa, mas o que lança em rosto ou promove problema, promove dissensão, separa bons amigos. Tem tudo a ver com aquilo que eu quero promover. Cara, eu tô querendo promover o amor, querendo promover comunidade, querendo promover amizade, querendo promover que pessoas se deem bem, ou tô querendo promover que a turma se dê, não se dê bem e fique sabendo e promover dissensão. Tem muito mais a ver com aquilo que eu estou buscando promover, aquilo que eu quero magnificar, né? Eu posso aumentar ou bem ou mal. Eu posso botar minha lupa naquilo que é positivo ou eu posso botar minha lupa naquilo que é negativo. E é uma escolha muito mais a ver com o meu coração do que o que de fato aconteceu. Você entende? Então, achei interessante essa perspectiva de que tem a ver com uma escolha minha e sua do que eu vou promover. Eu vou escolher usar as minhas palavras para fortalecer amizades, fortalecer relacionamentos, ou vou escolher usar as minhas palavras para enfraquecer amizades e relacionamentos. Isso é muito, muito importante.
E eu quero levar para alguns textos que também conectam com isso, alguns textos, inclusive, que nós vimos. Quero olhar com vocês Provérbios 10, 12. Vamos olhar junto aqui, vou puxar minha Bíblia aqui, já vamos juntos para Provérbios 10, 12, que fala um pouquinho sobre isso. Olha só. Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então tá aí de novo. Né? Ou eu promovo a dissensão, provoco dissensão, ou eu cubro pecados. E tem muito mais a ver com uma atitude do meu coração. Olha só a atitude. O ódio no meu coração provoca dissensão nos outros. Ou o amor no meu coração cobre todos os pecados. Gente, por isso que eu mencionei isso no domingo à noite, na pregação, mas é uma realidade muito profunda. Por isso que a gente tem que ter um encontro genuíno com Deus, onde nós, à luz da presença, da santidade, da glória de Deus, onde à luz da beleza de Deus, da perfeição de Deus, a gente olha para nós mesmos primeiro, porque quando eu olho para mim mesmo, debaixo da luz de Deus, eu percebo os meus erros e eu descubro quem eu sou, os meus pecados, meus defeitos, meus erros, minhas falhas, e eu percebo o quanto eu necessito de graça e salvação. Misericórdia de Deus. Isso me faz mais compassivo e misericordioso com o próximo. Porque eu sei o quanto eu preciso também de graça, o quanto eu sou imperfeito. O problema é a pessoa que não enxergou ainda as suas próprias imperfeições, não enxergou ainda o quanto ele ou ela é necessitado da graça de Deus a todos os dias, e aí olha para os outros e só vê defeito. E não consegue ver um defeito e não apontar e não botar uma bandeira lá para dizer, tem um defeito aqui, ó, achei um defeito, vamos falar do defeito. Essa pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Genuíno, verdadeiro, que leva a refletir, cara, como Paulo falou, né? Paulo, quanto mais velho ele ficava, mais ele falava dos pecados dele, porque mais ele reconhecia os pecados. E na última carta ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Isso quer dizer que ele era o pior dos pecadores? Não, mas ele tinha cada vez mais a clareza do quanto ele não era nada e o quanto ele era necessitado da graça de Deus. Que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus, para que a gente possa crescer cada vez mais em humildade. Quero ler para você também Provérbios 16, versículo 28. Nós lemos ele há poucos dias atrás. Vamos para 16, versículo 28, que também fala sobre isso. Olha aqui. 16, 20... Cadê nós? Aqui, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Muito parecido com o nosso aqui, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Então, tem muito mais a ver com a atitude do nosso coração do que com as falhas ou não das pessoas. Quando a gente tem um encontro com Jesus e a gente enxerga os nossos próprios defeitos, a gente percebe, cara, antes de consertar muita coisa em você, eu tenho um monte de coisa em mim para consertar. Vamos começar por aí. Isso não quer dizer que eu vou ignorar coisas que você precisa consertar também. Vamos fingir que ninguém tem pecado. Não. Não é fingir que ninguém tem pecado, é entender que todos temos. É diferente. Fingir que ninguém tem é diferente de entender que todos temos. E a partir do entendimento que todos temos, primeiro eu preciso fazer o quê? O que Jesus diz? Tira a trava do seu próprio olho antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão. Não é que você não vai tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus diz, tira a trava do teu olho antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque daí você vai enxergar melhor. Com uma trava no teu olho, você não vai enxergar. E a partir do momento que eu tiro a trava do meu olho, eu também tiro o cisco do olho do meu irmão com mais graça, com mais carinho, com mais cuidado, com mais leveza. Porque pensa comigo, tirar cisco do olho não é confortável. Tirar trava, muito menos. Então, quando eu tenho a experiência pessoal minha de entender, cara, tem coisa na minha vida que eu preciso consertar, e eu conserto, eu vou ter muito mais graça para ajudar o meu amigo a consertar as coisas que ele também precisa consertar. Nós falamos sobre isso domingo, né? Tem um feijãozinho ali, ó, fala com seu amigo.
mas nós falamos mais profundamente. Às vezes tem coisa, atitudes, orgulho, enfim, atitudes do nosso amigo que a gente precisa apontar, mas primeiro eu preciso tirar a trava do meu olho, para que eu possa promover o amor, como diz o nosso texto. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Que sejamos eu e você agentes de paz, agentes de reconciliação. Paulo diz isso no Novo Testamento, né? Que Deus nos chamou para sermos ministros de reconciliação com Deus, claro, mas por que não também com os homens, né? Que a gente possa usar a nossa boca para esse fim, para esse bem e promover o amor e não promover a dissensão. Amém? Vamos orar por isso? Deus, nós oramos hoje entregando a Ti, literalmente entregando a Ti as nossas falas, a nossa boca, a nossa atitude, nosso coração. Às vezes, Deus, nós somos tentados a promover o mal, talvez porque existe uma lacuna em nós, talvez porque a gente se sente melhor, falando dos defeitos dos outros. Mas, Deus, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria relacional, para saber como nos relacionar com pessoas, como usar a nossa boca para honrar o Senhor, para ajudar e promover o amor. Que sejamos nós promotores do amor e pessoas que exaltam as qualidades e não os defeitos dos outros. Ajuda-nos a trabalhar isso em nosso coração, ajuda-nos, Deus, também a perceber isso em pessoas talvez ao nosso redor, que estão, quem são os promotores do amor, quem são os promotores da dissensão, e nós oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Um grande abraço para vocês, nos vemos amanhã para a finaleira. Até lá, tchau, tchau.